Os vilões de Jojo, as diferentes faces do mal lá do canal Jones Joestar. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. Dio Brando, o mal que sabe que é mal e gosta Dio, de ser mal. brabo, Sendo vilão o tipo brabo. mais simples de maldade que eu vou analisar nesse vídeo, o Dio é sem dúvidas o vilão mais icônico que o Araki já criou. Dio é Isso aqui é verdade, acho que é o, na minha opinião, pô, é o vilão mais maneiro do Jojo. Ah, pra quem não sabe, né, Flogo dizendo aqui, né, eu já assisti Jojo todinho, todos, até os últimos que lançaram aí tudo, lá pela Netflix e tal, e achei muito maneiro e na minha opinião, já de começo aqui já, o vilão mais maneiro que eu acho é o Dio, mano, porque o Dio é brabo demais, sinceramente prova é de pra que mim o um melhor. clichê bem feito pode sim ser muito bom. Existe uma discussão interessante sobre o Dio a respeito do motivo de ele ser mal. Eu já vi algumas pessoas falando que o Dio seria um produto de seu meio, que ele desenvolveu sua psicopatia por causa de seu passado conturbado. Passando inúmeras dificuldades, tendo um pai abusivo e lutando para conseguir tudo o que tem, é possível afirmar que essas condições inóspitas para se viver seriam o suficiente para fazer com que uma pessoa perdesse completamente seu senso de moral e justiça. Dio era uma criança que nunca fez nada de errado, que nunca fez nada para merecer tantas injustiças. Mas um belo dia ele encontra Jonathan Joestar, um menino nascido em um berço de ouro que sempre teve tudo o que queria, porém, da mesma forma, sem fazer nada para merecer isso. Jonathan e Dio se encontram como dois lados da mesma moeda. Nenhum dos dois fez nada para merecer o que tem. Eles apenas nasceram em locais e famílias diferentes. Porém, por acaso, Jonathan recebeu tudo de melhor do mundo e o Dio tudo de pior. E ao perceber essa realidade injusta, Dio direciona todo o seu ódio da vida no Jonathan. Ele começa a culpá-lo pelos seus próprios problemas, porque simplesmente não é justo eu não ter recebido nada, e essa criança aleatória ter recebido tudo, por mais que nenhum de nós dois tenhamos feito nada pra merecer isso. E eu acho essa interpretação sobre por que o Dio se torna um psicopata muito válida. Ela é normalmente aquela que as pessoas dão pra defender o Dio e afirmar que ele é um vilão mais complexo do que parece. Só que honestamente, como eu já falei diversas vezes, na minha opinião, essa interpretação do personagem do Dio é quase um salto lógico bem considerável, porque a gente não tem todo esse conflito interno e essa perda de moralidade que acontece na psique do Dio sendo mostrados de maneira explícita na história. Phantom Blood só tem 9 episódios, então é evidente que a história não iria perder seu tempo com coisas irrelevantes, tipo desenvolver seus personagens, sabe? Coisas que não importam muito. Eu acho sim que essa pode ser uma visão válida das motivações do Dio, mas eu acho que isso está muito mais para inferências do que para uma interpretação objetiva dos acontecimentos que a história de fato nos mostra. Se isso recebesse mais destaque, o Dio certamente ganharia mais profundidade e se tornaria um vilão muito melhor pra quem gosta desse tipo de coisa. Mas sinceramente, eu nem acho que essa era a intenção do Araki. E justamente por isso eu prefiro e gosto muito mais da outra interpretação de por que o Dio é mau. Porque sim, uma coisa interessante que o Essa foi boa. Por que o Dio é mal? Porque sim, mano. Essa foi boa. Gostei. Porque sim, mano. O cara é brabo. Dependendo dele ser do mal mesmo e ser vilão, ele é brabo demais no desenho. Um vilão muito maneiro. Araki tenta estabelecer em praticamente todas as partes é criar uma dualidade entre o Jojo e o vilão de sua respectiva parte. E cada vez ele estabelece isso de uma maneira diferente, o que eu acho muito foda. Na parte 4 nós temos o Kira com o poder de destruir as coisas sem deixar nenhum rastro, e o Josuke com o poder de reconstruir as coisas de volta ao seu estado original. Ou seja, os poderes deles são literalmente opostos. Na parte 7 nós temos o Funny Valentine com suas motivações altruístas e grandiosas para defender seu país, e o Johnny Joestar, que tem motivações completamente individuais e egoístas, desejando apenas recuperar o movimento das pernas. Ou seja, as motivações deles também são literalmente opostas. Um é egoísta e o outro é altruísta. Só que na parte 7 essa dualidade é especialmente interessante, já que o personagem com as motivações egoístas é o herói, para quem nós supostamente temos que torcer. Mas agora na parte 1 nós temos Jonathan Joestar, a personificação da bondade e de todos os valores morais, e Dio Brando, que basicamente representa tudo de ruim que um ser humano pode sentir e fazer. Agora a dualidade entre o herói e o vilão se encontra na natureza deles. É a natureza dos personagens que é oposta dessa vez. De um lado, o bem absoluto e do outro, o mal absoluto. E na minha opinião, essa dualidade clara que o Araki tenta estabelecer só faz sentido se o Dio for mal por natureza. É claro que o ambiente ao redor dele pode ter servido como um catalisador dos sentimentos negativos do Dio, mas eu acho muito mais provável que já estava ditado no DNA do Dio que ele é do mal. Ele já nasceu do... Eu acho que isso aí também acho que é mais fácil de entender, mas que o Dio nasceu do mal, mano. Porque é muita maldade que esse cara tem. Tipo assim, não sei se é por causa da vida que ele teve, tá? Que foi muito difícil, tá? Como a gente já ouviu falar aqui no vídeo. Mas, sei lá, mano, acho que ele já nasceu do mal mesmo, né? Ele nasceu pra fazer a maldade no mundo, então.
o mal e estava destinado a disseminar caos de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. O Dio é mal por natureza, ele sabe disso e ele gosta disso. Ele sente prazer em cada ato de maldade que ele faz, e a possibilidade de sentir remorso é uma piada de mau gosto para ele. Tudo o que interessa para ele é cumprir seus próprios objetivos e destruir qualquer um que entrar no seu caminho. Mas um detalhe muito interessante sobre a maldade do Dio é justamente o prazer que ele obtém ao executar o mal. Porque se ele fosse um vilão mais sério como o Pucci, ele não brincaria com suas vítimas de jeito nenhum. Ele pior que ele brinca todas mesmo. elas da forma mais efetiva e eficiente possível. Mas isso é fácil demais, é misericordioso demais, é bondoso demais pro Dio. Ele não quer só te ver morrer, ele quer ver você sofrendo. Ele quer alongar e adiar o seu sofrimento o máximo possível. Ele quer te condenar e fazer com que todos os seus descendentes conheçam o terror que ele representa. Ele quer brincar com você, te levar ao seu limite, ver você entregando o seu máximo pra tentar matar ele, porque é isso que dá prazer pra ele. Diferente de todos os outros vilões desse vídeo, o Dio sente prazer em ser mal, e é justamente essa a causa de sua derrota. Todo mundo sabe que o Dio podia ter dilacerado todos os Crusaders instantaneamente na batalha final, mas como ele quer brincar com suas vítimas, ele fica fazendo gracinhas, como por exemplo fica fazendo o Polnareff voltar aos degraus da escada. A causa de toda a existência da maldade do Dio acaba sendo justamente a sua única e maior fraqueza, porque é esse orgulho e infantilidade imensurável do Dio que o Jotaro usa contra ele mesmo. É irônico como a maior causa que o Dio tinha para viver, que no caso era sentir prazer com o sofrimento dos outros, acaba sendo justamente o motivo de sua derrota. Essa é a natureza de Dio Brando, o mal que sabe que é mal e gosta de ser do mal. Enrico Pucci. Só, mas agora esquecendo das habilidades do Jojo, mano. Sei que, tipo, a do Dio é muito massa, que ele para o tempo, mano. É muito bacana essa ali. Não sei o que, eu esqueci agora do nome da habilidade deles e tal. E, tipo, é muito maneira do Dio. E o Dio é muito louco, porque, tipo, ele brinca com as vítimas dele, ele gosta de fazer graça, gosta de torturar, gosta de fazer a pessoa se sentir muito mal antes de dar como falar, a pessoa sair dessa vida pra outra vida e tal. Ou seja, a pessoa morrer, né? Literalmente morrer. Então, ele é um vilão muito louco, mas, tipo, é um cara que é maneiro, mano. Mesmo ele fazer essa loucura, eu acho que é o vilão mais maneiro que tem do Jojo é o Dio, mano. Não tem como não, porque ele é bravo. O mal que não sabe Ao é do padre, mal. né? Como a gente acabou de falar do Dio, me parece apropriado usar esse gancho para destrincharmos o seu querido discípulo e amante, Enrico Pucci. Pucci é considerado por muitos como o tipo de mal mais perigoso, porque diferente do Dio, que reconhece sua natureza maléfica e se orgulha dela, o Pucci é diferente porque ele não sabe que é do mal. Pelo contrário, fica bem claro ao longo da parte 6 que o Pucci tem a absoluta convicção de que tudo que ele faz é pelo bem maior. Ele acha que está fazendo o certo, ele acha que é do bem. E é isso que torna o Pucci tão fascinante, porque por trás de todas as atrocidades que ele comete estão as motivações dele, que o convencem de que ele está fazendo o que é necessário. Dá pra gente falar que o Pucci é o melhor exemplo de os fins justificam os meios. Ele podia muito bem ter essa frase tatuada na própria testa. Ele constrói lentamente essa ideologia de que as pessoas precisam se lembrar do futuro para se preparar para ele, tendo em vista que, como foi demonstrado inúmeras vezes, o futuro é inevitável. Você não consegue escapar do que o destino preparou pra você. E esse tema está presente em Jojo desde a parte 1, inclusive. Isso também introduz uma discussão muito foda sobre livre-arbítrio, já que o próprio Pucci reconhece a insanidade que seria você viver já sabendo tudo o que vai acontecer com você. Imagina viver a sua vida inteira sabendo exatamente quando e como você vai morrer, já sabendo todas as decepções que você vai ter, sabendo todas as vezes que você vai falhar e, como se não fosse o bastante, saber que você não vai poder fazer nada pra mudar isso, sabendo que você não tem controle sobre o seu futuro, sobre suas ações ou sobre sua própria vida. Dessa forma, a ignorância sobre o nosso próprio futuro, ou seja, não saber o nosso próprio futuro, nos coloca em uma posição de ilusão de liberdade, como se a gente pudesse controlar as nossas ações. Porém, como é demonstrado de forma conclusiva e explícita no universo de Jojo, as nossas ações são sim controladas, a gente só não sabe disso. Portanto, mesmo que a gente não saiba, as nossas ações continuam determinadas e destinadas do mesmo jeito. O futuro continua inevitável e continua fora do seu controle, independente se você sabe disso ou não. E é esse fato que faz o Pucci deduzir que a percepção e o... Se eu não tenho enganado, o nome do poder do pessoal do Jojo é Sten. Se eu não tenho enganado, é esse o nome do poder da galera do Jojo, né, e tal. Se eu tiver errado, me corrija aqui, galera.
preparo sobre o futuro supera a ilusão de ter controle sobre a sua própria vida. Na visão de Enrico Pucci, ter o conhecimento sobre o futuro inevitável e, consequentemente, a bagagem necessária para se preparar para ele é mais válido e importante do que ter o suposto controle sobre o seu destino, já que, como ele sabe, esse controle não existe. Essa é a ideologia que guia as ações do Pucci. Essa é a visão moral que ele considera como correta, como do bem. Isso seria o suficiente para justificar todas as atrocidades que ele comete, tendo em vista que todas elas estão feitas em nome de um bem maior, que beneficiará todas as pessoas, aparentemente. Porém, A responsabilidade dele é muito roubada, né, nesse caso, mano? não faz sentido uma pessoa simplesmente nascer com essa visão de mundo. Diferente do Dio, não tem como uma pessoa nascer com essa moralidade, nascer com essas motivações ditadas em seu DNA. E é justamente por isso que o Araki fez questão de dar pro Pucci um backstory denso, rico e detalhado de por que ele desenvolve essa percepção sobre o destino inevitável. Eu acho, inclusive, que o backstory do Pucci e o relacionamento dele com o Weather Report é uma das melhores narrativas que o Araki já escreveu. É uma história muito trágica e que te coloca perfeitamente no lugar do Pucci. Especificamente a cena em que ele lamenta a morte de sua irmã, afirmando que ela obviamente não sabia que estava namorando o próprio irmão, que ela não fez nada de errado. Que é verdade, ela realmente não fez nada de errado. Tudo que ela fez foi se apaixonar, mas mesmo assim ela foi punida. E qual foi a causa de todas essas peças se movimentarem e se aproximarem, resultando em tanto sofrimento e tragédia? É o destino. A causa de tudo é o destino. E para se preparar para ele e evitar tanto sofrimento, a solução é se lembrar do futuro. Eu sei que eu pulei algumas coisas e dei uma simplificada nessa história toda, porque senão o vídeo ia ter 30 minutos, mas você que já assistiu Stone Ocean sabe que isso é genial. Eu amo o Pucci, que personagem bem feito, que moralidade fascinante. Mas um detalhe E é bacana demais, e tipo, essa habilidade dele aqui, mano, é louca demais, que tipo, ele faz o tempo passar, né, mano, ou seja, ele controla o tempo, tipo, é muito maneiro, mano. Ela é tipo meio parecida com a da do Dio, né, que a do Dio se pegando só para o tempo. Já o do Pucci, ele consegue controlar o tempo, não. É muito massa, maneiro demais essa habilidade do Pucci também, né. Tanto sobre essa moralidade, que pode ser interpretada como uma possível falha lógica nessa moral, é a seguinte: tudo bem ele achar que realmente é melhor você saber o seu futuro para se lembrar dele. Não tem nada de errado ele ter essa opinião, essa percepção sobre a vida. Mas o problema começa quando ele pretende impor essa visão de mundo para outras pessoas, sem dar a elas o direito de escolher entre se lembrar de seu futuro ou não. O que faz com que o Pucci se torne realmente do mal não é essa ideologia maluca propriamente dita, é ele querer impor ela para todas as pessoas do mundo sem o consentimento delas. E também o fato de que ele mata pessoas, né? Mas isso é menos relevante. Porém, esse detalhe é novamente justificado pela própria percepção do Pucci, que por ser muito convicto e religioso, coloca por trás de todas as suas ações a narrativa de que essa seria a vontade de Deus, e ele é um enviado de Deus na Terra cumprindo apenas o seu dever divino. E se a vontade de todas as pessoas se lembrarem de seu futuro é a vontade de Dio, a vontade de Deus, então essa vontade é automaticamente correta e justificada. Essa vontade é automaticamente do bem, o que é, de novo, mais uma justificativa para o Pucci não saber que é do mal, porque ele está apenas cumprindo a vontade de Deus, e como Deus seria do mal? Isso não faz nenhum sentido. Na verdade, a única coisa que faz sentido é que tudo o que Enrico Pucci faz está completamente correto. A única coisa que faz sentido é Enrico Pucci ser do bem, e é por isso que o Pucci é o mal que não sabe que é do mal. Yoshikage Kira, Loucura. o mal consciente. Nossa, isso é louco também, mano. Kira, o amor do meu coração, compartilha várias semelhanças com o Dio, mas ao mesmo tempo uma diferença muito fundamental com ele, que faz com que ele seja um tipo de vilão completamente diferente e um tipo de mal completamente diferente. Igual o Dio e diferente do Pucci, eu acho justo afirmar que o Kira também sabe que é do mal. Ele sabe que é errado matar mulheres, e eu também acho justo dizer que o Kira sente sim prazer em matar mulheres. Afinal de contas, ele é clinicamente um psicopata, e psicopatas sentem prazer nesse tipo de coisa. Porém, o que separa o Kira do Dio, na minha opinião, é o fato de que o Kira possui, mesmo que em uma baixíssima dose, mesmo que de forma quase... Eu não lembro qual era o poder desse cara, desse vilão. Eu sei que ele faz essa maldade mesmo com as mulheres, né, e tal, mas, tipo, o stand, eu não lembro o que o stand dele faz. Se não me engano é stand, né? A habilidade dele. Sei que, tipo, é um vilão louco, mano. Um vilão louco que, tipo, maldade pura também, mas o stand dele, eu não lembro agora. Sei que, tipo assim, o desenho do stand dele é massa, pô. Parece o... Como é que fala? Ao meu ver, né, parece o Majin Buu, né, e tal. Aparece aquele Pokémon lá, né, e tal, que é o Rosa, que eu esqueci agora do Pokémon. Parece um pouco também com esse stem aí desse vilão aí, né, e tal.
Quase inconsciente e inexistente, o Kira possui uma consciência. O prazer que ele sente ao realizar o mal é mais fisiológico e biológico do que realmente moral, isso aí é da como o caso explosão, do mano. Dio. É. Kira sente prazer ao matar pessoas, mas ele não queria sentir. Ele não queria ser assim. Ele só queria uma vida tranquila. O Kira representa um estado mental extremamente dissonante, porque apesar de ele ser mal por natureza, e por um lado gostar das atrocidades que ele comete, por outro lado tudo que ele queria era ser uma pessoa normal. Ele queria conseguir sentir empatia e se importar por alguém além dele mesmo. E é essa dissonância mental em que o Kira se encontra que faz ele sentir uma espécie de remorso egoísta. Eu acabei de inventar esse termo, porque já seria forçar a barra demais dizer que o Kira sente remorso de verdade, já que ele é visto matando dezenas de pessoas sem nem pensar duas vezes. Verdade, ele é do Torna mal o Kira demais. tão fascinante é o fato de que ele só mata pessoas quando é absolutamente necessário, em duas situações: quando ele simplesmente não aguenta mais segurar seus instintos assassinos e quando sua vida e seu anonimato estão em risco. Fora dessas duas circunstâncias bem específicas, ele não tem motivos para matar ninguém e, portanto, não mata ninguém. Um bom exemplo disso é o encontro dele com o Shigeshi, em que ele tenta se esconder a todo custo, tenta evitar conflito a todo custo, mas infelizmente percebe que não existe outra saída a não ser matá-lo. E a partir do segundo que ele percebe isso, ele toma sua decisão e o mata sem pensar duas vezes. Mas se não fosse por isso, o Shigeshi certamente teria saído vivo, porque o Kira tem consciência da natureza das ações que ele faz, e por isso tenta evitar elas a todo custo. Isso inclusive é representado em vários episódios quando ele já está há muito tempo sem matar ninguém e suas unhas começam a crescer, sendo uma óbvia metáfora visual para os seus instintos violentos que estão lentamente saindo de controle. O Kira sente uma espécie de culpa, de remorso egoísta e tenta lutar contra sua natureza assassina. Mas como já foi demonstrado inúmeras vezes, não existe uma cura para você mesmo. Não existe uma cura para quem você é e para a sua natureza. Então, por mais que você negue quem você é e tente fugir de você mesmo, nada mudará o fato de que você é Yoshikage Kira, um homem de 33 anos que mora na parte nordeste de Moryu e é um assassino em série. Mas como eu já discuti no meu outro vídeo serial próprio killer esse sobre doido o aí. Kira, uma discussão muito interessante rodeia esse personagem a partir do momento em que ele começa a viver como o pai do Hayato. Porque apesar de ele ter dito pra si mesmo sua vida inteira de que ele só se importa consigo mesmo e é incapaz de sentir empatia por alguém, a partir do momento em que ele começa a agir como o marido da Shinobu, ele passa a genuinamente se importar com ela. Isso intensifica ainda mais a dissonância que ele já tinha presente dentro de si mesmo, porque tudo que ele fez durante a sua vida inteira foi para satisfazer a si mesmo e aos seus próprios instintos, mas de repente ele começa a se importar com outra pessoa e busca atender os desejos dela também. E como É verdade, né, mano? Ele acaba se tornando um marido, né, pra mulher dele, ou seja, se portando com ela, dando atenção pra ela e tal. Nesse momento, porque antes ele não tava nem pra nada, mano. Ele só queria saber de ligar pros instintos dele, fazer o que ele queria, seja a maldade, né? E não tá ligando pra nada. Aí ele encontra essa mulher aí e agora ele acaba finalmente tendo alguém pra ele se importar, né? Pra ele dar atenção. isso é possível. Existem várias interpretações possíveis pra isso, mas uma delas é a possibilidade remota de o Kira realmente ter se apaixonado por ela nos Eu acho que ele se poucos dias apaixonou passaram sim. juntos, e a outra que eu Apaixonou acho sim, bem com certeza. mais provável seria que o Kira está se auto-enganando pra se convencer de que ama a Shinobu. Mas tudo isso vem da necessidade que ele tem de proteger seu anonimato, o que significa que o suposto amor que ele sente por ela ainda é de natureza egoísta, como ele sempre foi. Mas de qualquer forma, o fato inquestionável é que o Kira genuinamente começa Essa a se batalha é importar massa. com sua esposa. Isso me faz pensar se o Kira é o único vilão desse vídeo que poderia ter uma vida diferente, que poderia ser um cara normal com a vida tranquila que ele tanto quer. Mas infelizmente Certeza, ele pô. recebeu de nascença esses instintos assassinos que o impedem de ter isso. Por mais que ele Se ele não tivesse esse problema aí de instintos de loucura e tal, de querer fazer o mal, fosse tipo só uma pessoa normal, mesmo ele tendo essa habilidade que ele tem, ele poderia ter uma vida normal, uma vida boa, poderia até ter uma vida de boa com a namorada dele, né, e tal. Mas como ele tem esses instintos aí, mano, ele nunca conseguiria ter uma vida normal com esses instintos que ele tem de fazer a pura maldade com as outras pessoas e tal. Então, acho que com isso ele nunca seria uma pessoa do bem com esses problemas que ele tem de instintos, né? Querer fazer sempre o mal, depende de tudo, né? lute tanto para negá-los. Infelizmente, Yoshikage Kira nunca conseguiu escapar de ser o mal consciente e verdade. culpado. Diávolo, o mal oculto e cíclico. O Diávolo tá longe de ser o vilão favorito da maioria das pessoas, mas eu acho sim que ele tem vários méritos narrativos que as pessoas simplesmente ignoram ou não percebem que são sim muito interessantes. A dualidade que ele tem com o Diurno também é uma das mais legais, porque um aspecto muito importante da personalidade do Diurno é o fato de que ele está sempre aprendendo com o seu passado e se adaptando às novas situações.
ações. Toda a motivação dele vem dos traumas que lhe aconteceram na infância e de suas experiências passadas. É muito interessante como em cada luta subsequente, a gente consegue perceber o que o Diurno aprendeu com seu último adversário e como ele nunca comete o mesmo erro duas vezes. Quando ele vê que algo está dando errado, ele aprende com seu passado e se adapta imediatamente. Mas o Diávolo é ele o melhora, exato né? oposto. Ele não busca aprender com seu passado, ele busca apagar e destruir o seu passado. Isso é demonstrado de forma bem clara no relacionamento dele com a Trish, já que ela é o último resquício do passado que ele tem, e justamente por isso ele quer matá-la, ele quer convencer o mundo de que o seu próprio passado nunca existiu. Isso tudo vem de um profundo medo que o Diávolo tem do passado, por isso ele busca negar suas experiências passadas, e além disso ele busca negar a própria existência. Você já deve saber que Diavolo significa diabo em italiano, e existe uma citação muito famosa sobre o diabo que é a seguinte: o maior truque que o diabo conseguiu fazer foi convencer o mundo inteiro de que ele não existe. E obviamente é muito apropriado que o Diávolo tenha exatamente esse objetivo, de se manter oculto, convencer o mundo inteiro de que ele não existe. E justamente por isso ele busca apagar a própria existência da consciência das pessoas e negar o seu passado a todo custo. Porém, essa acaba sendo justamente a maior fraqueza do Diávolo, porque ele negar o passado faz com que seja impossível que ele aprenda com seus erros anteriores, e o coloca em uma posição de cometer os mesmos erros de novo e de novo. Isso inclusive é demonstrado no próprio método de luta dele, que é de novo muito contrastante com o Diurno. O Diurno sempre avalia como cada situação é diferente da outra e busca a maneira mais eficiente para se adaptar a ela. Ele nunca enfrenta dois inimigos diferentes do mesmo jeito. Porém, o Diávolo, por ser incapaz de aprender com seus erros passados, sempre usa exatamente o mesmo método de ataque. Ele é tipo aquele jogador péssimo de Mortal Kombat que só sabe ficar spamando o mesmo ataque. Ele literalmente enfrenta todos os seus inimigos do mesmo jeito. Ele ativa o poder do King Crimson de pular 10 segundos no tempo e procura uma oportunidade de aplicar um único golpe fatal no seu oponente. Ele faz isso com o Polnareff, faz isso com o Abakio, faz isso com o Bruno. O Polnareff também é maneiro, né? Enfim, o Diávolo representa Pena que ele acaba morrendo, né, o Polnareff. da compulsão à repetição. Ele nega a existência de seu passado e por isso só é capaz de repetir as mesmas ações, os mesmos golpes, os mesmos erros. E é evidente que esse golpe funciona com alguns de seus oponentes, mas no momento em que ele encontrou um inimigo que sabia lidar contra o único golpe que o Diávolo tinha, ele foi derrotado. E eu acho uma ironia poética maravilhosa que a morte do Diávolo é justamente ele entrando em um ciclo infinito de mortes, que se repete cada vez de uma maneira diferente, mas ele continua morrendo de novo e de novo, para todo o sempre. Esse me parece um fim muito apropriado para alguém incapaz de sair de seu próprio ciclo vicioso de repetição. Alguém marcado pela própria maldade cíclica e oculta. Massa. Jojo, galera, é muito bom. Muito, muito bom. Tem muita gente que diz, não vai assistir Jojo, porque parece um pouco novela mexicana. No começo, parece uma novela mexicana, primeira temporada ali e tal, que é o Dio, com o outro cara lá que acabou me esquecendo, que é o primeiro Jojo e tal. E, então, é tipo uma novela mexicana, porque eles gostam da mesma mulher e tal. Então, no começo é um pouquinho novela mexicana, mas depois, cê é louco. Da segunda pra frente é bom demais, mano. É bom demais. E o Dio, nossa, é maneiro demais esse cara. O cara é tipo um vampiro, mano. O cara é imortal. Tem uma das habilidades mais maneiras, que é de parar o tempo e tal. Então, assista, galera. Se você nunca assistiu Jojo, assista. Tem na Netflix lá, completo. Foi lá onde assistir. E, tipo, é muito, 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 muito bom Jojo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta sobre o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Comenta se você assistiu ou não Jojo. E pra quem não sabe, né, Jojo ainda vai ter continuação. Ainda não acabou... Ainda não acabou a história toda, né? Ainda tem, então tô bem curioso pra ver como é que vai ser as próximas temporadas, porque é muito bom como eu disse antes. Então, se você já assistiu, comenta aí. Se você não assistiu, comenta também. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui!